500 anos atrás, uma ideia simplesmente sacudiu as bases da Europa e mudou para sempre o jeito que milhões de pessoas entendiam a fé. E essa ideia toda, bom, ela pode ser resumida em duas palavrinhas, sola scriptura, ou somente a escritura. Esse é o primeiríssimo de 5 pilares que definiram a Reforma Protestante e é por ele que a gente vai começar. Vamos tentar imaginar a cena. É o ano de 1521. Um único monge, Martinho Lutero, de pé, na frente das maiores autoridades da Europa. E com essas palavras que estão aí, ele faz uma declaração que vai literalmente abalar o mundo e redefinir o que significava autoridade religiosa. Para a gente entender o peso do que Lutero disse, a gente precisa voltar um pouco no tempo para o mundo em que ele vivia. Naquela época, a autoridade religiosa não era uma coisa simples, sabe? Era mais como um emaranhado bem complexo de fontes de poder e de verdade. Antes da Reforma, a autoridade era tipo uma mesa de 4 pernas. A Bíblia era uma delas, claro, mas a tradição da Igreja, os grandes concílios e as decisões do Papa eram vistos como igualmente importantes. E, na prática, muitas vezes até mais importantes que as próprias Escrituras. E foi em resposta a toda essa estrutura de autoridade que os reformadores trouxeram o que a gente conhece hoje como o princípio formal da reforma. E por que é formal? Porque ele serviu de forma, de base mesmo, para todas as outras doutrinas que eles iriam defender a partir dali. Então, o que é o sola scriptura na sua essência? É a afirmação de que a Bíblia é a regra definitiva, a única que não tem erro. Ela se torna, assim, o juiz final sobre todas as outras formas de autoridade, sejam elas tradições, líderes ou até mesmo os concílios. E aqui, olha, é muito importante a gente desfazer um mal-entendido gigante. Sola Escritura nunca significou jogar fora toda a tradição da Igreja. De jeito nenhum. Pelo contrário, os reformadores achavam a tradição importante, mas com um papel, digamos, ministerial. Ou seja, ela deveria servir e estar sempre submissa à autoridade final e suprema da Bíblia. Jamais ser igual a ela. Isso, claro, criou um conflito fundamental. De um lado, a ideia de que a verdade de Deus vinha por vários canais, do outro, a convicção de que ela vinha de uma única fonte suprema. A grande pergunta era, no fim das contas, quem dá a palavra final? Essa diferença fica muito nítida quando a gente compara os dois modelos. Para a perspectiva reformada, a fonte da revelação é somente a Bíblia. Já na católica romana, é a Escritura e a tradição. Para os reformadores, a própria Escritura é o juiz final em qualquer debate. Para a Igreja Católica, esse papel é do magistério. Fica claro que são duas visões de autoridade bem diferentes. Mas por que essa fixação toda na Bíblia? O que fez os reformadores colocarem ela num pedestal tão alto, tão único? A resposta não estava na opinião pessoal deles, mas naquilo que eles acreditavam sobre a própria natureza das Escrituras. A base teológica, o alicerce do sola scriptura, é esse conceito grego aqui, theopneustos, a crença de que a Escritura não é só um documento escrito por homens, mas que ela foi literalmente soprada pelo próprio Deus. E essa ideia de ser soprada por Deus era a grande chave. Passagens como essa, de 2 Timóteo, foram centrais para o argumento dos reformadores. A lógica era bem direta. Se a Bíblia tem um autor divino, então ela precisa ser perfeita, sem erros e completa, contendo tudo o que a gente precisa saber para a fé e para a vida. Só que o princípio do sola scriptura não ficou só no campo das ideias teológicas, não. Ele transbordou para a sociedade, causando uma reação em cadeia que a gente sente os efeitos até hoje. As consequências práticas foram, nossa, imensas. A doutrina, essa crença de que a Bíblia era a autoridade máxima, levou uma ação revolucionária, traduzir as Escrituras para a língua do povo. E essa ação gerou um impacto transformador, um boom na alfabetização, porque ler a palavra de Deus deixou de ser um privilégio de poucos e passou a ser visto como um dever de cada pessoa. E é impressionante, né? Esse debate de 500 anos atrás ainda ecoa hoje em dia e nos deixa com uma pergunta fundamental. Em um mundo com tantas vozes, tantas opiniões, tanta coisa competindo pela nossa atenção, o que ou quem serve como a nossa autoridade final? Qual é a régua que usamos para medir o que é verdade?